Fala trader, Carol aqui, seja muito bem-vindo ao canal Seja Consistente, o canal que tem como objetivo te deixar consistente no mercado Forex. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar, vou te explicar o que é suporte e resistência. Então você vai entender o que é suporte e resistência e quais os gatilhos de entrada mais poderosos para a gente operar nessas regiões importantes. Então, vou mostrar para você aqui no Paint e depois nós vamos para o gráfico, tá? Lembrando que esse vídeo foi uma dica do Thiago, @Thiago no Maio. Então, Thiago, muito obrigada pela sua sugestão. E caso você tenha alguma sugestão de vídeo para eu te ajudar, né, com relação ao mercado Forex, análise técnica, price action, enfim, deixa aí nos comentários para mim que será um enorme prazer gravar um conteúdo para você te explicando aí detalhadamente coisas que você não vai achar no YouTube. Então, vamos lá, né? Primeira coisa que você precisa entender, então, é o que é. Então, o que é suporte e resistência, né? Que todo mundo fala. Deixa eu arrumar aqui. Bom, suporte e resistência são regiões chave onde os compradores e vendedores atuam no preço, tá? Então você precisa entender que suporte e resistência são regiões chave do preço, ou seja, nem tudo será suporte e nem tudo será resistência, tá? Então, por exemplo, em uma tendência de alta, então deixa eu pegar esse desenho. Em uma tendência de alta, vamos ter suportes e resistências. Então, o preço está subindo, né, fazendo topos e fundos ascendentes. Vamos ter, então... Deixa eu voltar aqui, vou colocar preto, que é melhor. Uma tendência de alta. Topos e fundos ascendentes. Vamos ter suportes e resistências, porém, você irá priorizar os suportes, né? Então, aqui, ó, suporte e aqui suporte. Por quê? Porque em uma tendência de alta, o suporte, ela é a região mais forte da tendência, né? Então, ela é a região onde eu quero procurar oportunidades de compra, tá? E se você reparar em uma tendência de alta, as resistências, elas são facilmente rompidas, né? Já os suportes, eles são mais difíceis de serem rompidos por conta do movimento cheio, né? Por conta da tendência dominante ser altista, tá? Então você precisa entender. A mesma coisa acontece em movimento de baixa, onde movimento de baixa onde teremos topos e fundos descendentes, então olha só, topos e fundos descendentes, e as resistências serão as regiões mais respeitadas pelo preço, tá? Mais difíceis de serem rompidas. Então, olha só. Resistência aqui.
resistência aqui, né? Então, o preço encontra um nível chave de resistência e cai, né? Faz o pullback, que é a correção. Então, faz uma correção, encontra um nível forte de resistência e cai, né? E os suportes, eles são facilmente rompidos por conta da pressão vendedora, né? Por conta do movimento dominante ser de queda, tá? E aí vamos para a parte mais importante, então, que serão os gatilhos. Então, antes de eu falar para você o padrão de candle, o que é o gatilho, né? Os padrões de candle, figuras também, eu vou te falar uma coisa que ninguém fala aqui no YouTube, que eu já percebi, que é o quê? Você precisa aguardar uma captura de liquidez, tá? Antes de procurar o seu gatilho de entrada. Então, por exemplo, vamos ter aqui, né, o preço caindo, né? Antes do preço cair, vamos supor que em um tempo gráfico menor, em M5, o preço ele comece a acumular, né? Antes de cair. Normal que isso aconteça. Então, começa aí a fazer topos e fundos iguais, tá? Topos e fundos iguais. O que eu quero aqui, antes de olhar para o padrão de candle gatilho, tá? Eu quero que o preço rompa esse último topo aqui igual, né? Por que eu quero que o preço rompa? Porque aí vai mostrar para mim que as grandes instituições capturaram liquidez aqui, tá? Então, capturaram o stop do varejo que entrou vendido, né? E como toda ordem, ou seja, todo stop loss também é uma ordem, né? Então, quando há a captura, o preço, então, começa a fazer topos e fundos descendentes, tá? E será aqui, após essa captura de liquidez, aqui que eu quero encontrar o meu gatilho, tá? Que pode ser os dois principais gatilhos, tá? De entrada para você utilizar. Primeiro, o mais conhecido de todos, né? Martelo. Deixa eu colocar mais para baixo. Vou colocar aqui, ó. Então, o primeiro gatilho martelo, que é o que todo mundo fala. Então, seja em uma tendência de alta, né? Eu vou querer, então, o martelo verde. Com uma candle de força fechada acima, confirmando, tá? Espero que você esteja entendendo. Olha só, então, candle de força confirmando. Em uma queda, como nesse caso aqui, ó, vou querer um padrão de estrela cadente, então vou querer o martelo virado para baixo, né? Deixa eu... Então, corpinho aqui, pavio e candle de força vendedora confirmando, tá? Então, o primeiro padrão é esse, martelo. O segundo padrão, que é o que ninguém fala aí no YouTube, e para mim é o mais poderoso, é mais poderoso ainda que o martelo, principalmente uma região chave de preço após uma captura de liquidez, é o padrão engolfo. Engolfo.
Caramba, não consegui mudar a cor. De novo, tá. Engolfo. Tá? Esse padrão basicamente consiste no seguinte. Em movimento de alta, teremos uma candle vendedora. Em seguida, uma candle compradora, encobrindo completamente o corpo da candle vendedora. E a confirmação, claro, você precisa aguardar a confirmação, uma outra candle de força compradora. No caso de uma tendência de baixa, vamos ter uma candle compradora lá no topo, né, na resistência. Em seguida, teremos uma candle vendedora encobrindo completamente o corpo, tá? Aqui vale você se atentar que não precisa encobrir completamente pavio, tá? Então, se por exemplo a candle aqui, compradora tiver pavio, né? Abertura, fechamento, máxima e mínima, né? Deixou o pavio aqui. Não é importante que a candle, a próxima candle, né, vendedora, encubra completamente o pavio, tá? É necessário que encubra pelo menos o corpo. E aí, candle de força vendedora. Opa! Peguei a linha sem querer aqui, candle de força vendedora. Ó, fechada abaixo, pronto. Confirmação do padrão, entra vendido, tá? Então, vou mostrar agora aqui pra você. No TradingView. Vamos lá, olha só. Preço, então, aqui no Libra Dólar, no gráfico diário, em uma tendência de baixa, o preço, ó, faz topos e fundos descendentes, né? Rompendo aí, olha só, rompendo suportes facilmente. Dá pra gente ver aqui claramente, né? Rompimento de suportes aqui. E aí, vamos ter também as médias móveis trabalhando a favor, né, dessa tendência, no caso dessa tendência de baixa. Vamos ter, deixa eu colocar vermelho, né? Vamos ter a média de 200 e a média de 20 períodos aí trabalhando, então, a favor. Então, a média de 200 e a média de 20 períodos também funcionam como suporte e resistência, né? Perceba que o preço, ó, ele chega próximo da média. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, ele chega próximo da média, a média expulsa para baixo. Chega, expulsa, né? E a mesma coisa uma tendência de alta, onde as regiões de resistência são facilmente rompidas, né? Olha só. Então, são facilmente rompidas aqui, né? Então, ó, onde nós temos aqui resistência rompida. Vamos ter aqui também, ó, suporte, aí resistência rompida, né? E olha só o que eu te falei lá atrás para você aguardar o gatilho, tá? Aguardar a confirmação. O preço chega numa região chave aqui de suporte. Ó, 103.802, né? Então essa região aqui do 103.800 é uma região bastante forte no Libra Dólar. E aí o preço, ó, em seguida faz um martelo, né? Ou seja, houve pressão vendedora aqui nesse preço, porém os vendedores não conseguiram levar esse preço mais abaixo e ele acabou fechando aqui em cima. E em seguida tivemos então uma candle compradora, né? E mais uma candle compradora. Então o que significa? Significa que a pressão vendedora não conseguiu fazer essa candle
se tornar uma candle de força vendedora, né? Então, os compradores assumiram a ponta e agora o preço passa a se tornar comprador, né? Então, a pressão de compra se tornou maior do que a pressão de venda. E aí, logo no pullback, temos o quê? O padrão engolfo. Então, ó, perceba que essa candle, deixa eu ampliar mais ainda. Perceba como esse martelo aqui invertido foi completamente engolfado por essa candle compradora, né? Em seguida tivemos uma candle de força aqui, compradora confirmando o padrão. Então você poderia ter passado Fibonacci, ó, foi bem no 50% de Fibonacci. O próximo alvo, então, seria aqui, 61.8 de Fibonacci, tá? Então, stop loss aqui, em 50%, e o alvo aqui, no 61.8 de Fibonacci. Bom, é isso. Vá praticando, procurando aí os pontos, né, as regiões. Ó, também aqui, ó, tivemos mesma coisa que eu falei para você lá atrás, né, no exemplo. Então tivemos aqui um suporte, né, um falso rompimento desse suporte, que significa o quê? Captura de liquidez, né? Então tivemos compradores aqui. Tá? Então, essa liquidez foi capturada e em seguida o preço continuou seu movimento de alta. Então, sempre quando você avistar um suporte, uma região de suporte respeitada por 2 ou 3 vezes, né, como aqui, você aguarda então a captura, né, de liquidez antes de comprar. Tudo bem? Espero que tenha te ajudado o conteúdo. Um abraço, até o próximo e tchau!